Sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Foi lá e é ainda lá. Que eu hei de ouvir cantar uma sabia cantar, uma sabia. Sei que ainda vou voltar, vou deitar à sombra de uma palmeira que já não há, colher a flor que já não dá, e algum amor talvez possa espantar as noites que eu não queria e anunciar o dia. Vamos voltar? Sei que ainda vou voltar, não vai ser em vão que fiz tantos planos de me enganar, como fiz enganos de me encontrar, como fiz estradas de me perder, fiz de tudo e nada. Clã. Era o sobrenome que recebera do pai, um soldado. E havia música neste sobrenome. Clang significa som. Da natureza recebera uma grande força de vontade, que era como uma barra de ferro em sua espinha, um bem de grande valia para enfrentar os dissabores da vida. Criança ainda, enquanto aprendia a falar, Clang não dizia ele para referir-se a si mesmo como os outros menininhos. Dizia logo, eu. Você não tem eu, diziam os mais velhos. Quando crescia um pouco, expressava seus desejos com eu quero. E escutava dos mais velhos, você não tem vontades. Ou então, você é novo demais
senhora querer. Foi uma insensatez da parte do soldado, mas ele não entendia bem dessas coisas, pois era soldado. E aprender a querer apenas o que o comando queria. O jovem Clang achava estranho que não tivesse vontades, quando tinha vontades tão fortes, mas tudo ficou na mesma. Um dia, quando já estava grandinho, o pai lhe perguntou: o que é que você quer ser quando crescer? O menino não sabia, havia deixado de sentir vontades uma vez que era proibido. Na verdade, gostaria de fazer algo relacionado à música. Mas não tinha coragem de dizer por achar que não deixaria. Então respondeu como um filho obediente: não quero nada, então vai engarrafar vinho, disse o pai. Não se sabe se o pai disse isso porque conhecia um engarrafador de vinho ou porque o vinho exercia certa atração sobre ele. Fosse como fosse, o jovem Clang foi trabalhar em uma adega, onde não se saiu mal. O cheiro do lacre vermelho e do vinho francês eram muito bons lá embaixo. E havia grandes salas com tetos abobadados, como igrejas. E quando estava junto ao barril e o vinho tinto jorrava, Clang se alegrava e começava a cantarolar todo tipo de canções que já ouvira. O patrão que bebia no vinho gostava de canto e alegria. Deixava o jovem continuar. O canto soava muito bem sob as abóbadas. E quando alcançava as notas mais agudas, acorriam mais clientes à adega, o que agradava o patrão. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um culto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar, mas sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar um mundo em meu coração vagabundo quer guardar um mundo em belo dia apareceu um caixeiro viajante, ex-cantor de teatro chamado Ludwig. Quando escutou Clang, ficou tão encantado que o convidou para uma festa à noite. Lá jogaram boliche, comeram lagostinhos temperados com endro e beberam punch. Mas acima de tudo, cantaram. Hã? Cavalo só falava inglês, fechou, olhos para vergonha. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque, ensaiava o rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o Betel, era também juiz, e pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar, era tão linda de se admirar. Eu dava nua pelo meu país. Não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo.
saideiras, quando deixaram de lado as formalidades, o caixeiro disse: por que você não vai para o teatro? O quê? Respondeu o Clang: você acha que eu consigo? Não fale assim. Você precisa dizer eu quero. Assim conseguirá. Foi uma nova lição, pois desde os 3 anos o jovem Clang não empregava as palavras eu e quero. Na época não ousava querer ou almejar coisa alguma e pediu para não ser mais tentado. Mas o caixeiro viajante voltou muitas vezes na companhia de grandes cantores. A tentação tornou-se grande demais e Clang tomou sua decisão numa noite que foi aplaudido por um famoso professor. Despediu-se do patrão e com uma taça na mão agradeceu seu amigo, que lhe devolveu a autoconfiança e a força de vontade. A vontade! Essa barra de ferro na espinha que mantém os homens eretos para que não caiam de 4. E Clang jamais esqueceria o amigo que o ensinou a acreditar em si mesmo. Então, foi se despedir do pai e da mãe. Meu coração tropical está coberto de neve, mas ferve em seu cofre gelado. A voz vibra e a mão escreve: mar. Bendita lâmina grave que velha parede traz, as febres loucas e breves que mancham o silêncio e o cais. Roseiras, Nova Granada de Espanha, por você, eu, seu corsário preso, vou partir a geleira azul da solidão e buscar a mão do mar e arrastar até o mar, procurar o mar. Mesmo que eu mande garrafas, mensagens por todo o mar, meu coração tropical partirá esse gelo e irá, como as garrafas e náufragos e as rosas partindo a Nova Granada de Espanha e as rosas partindo. Eu quero ser cantor, disse ele com uma voz que ecoou por toda a casa. O pai procurou o açoite e a mãe chorou, mas de nada adiantou. Não se perca de si mesmo, filho. Foram as últimas palavras da mãe. Jovem Clang conseguiu dinheiro para viajar ao estrangeiro, onde aprendeu a cantar de acordo com as regras e, passados alguns anos, tornou-se um grande cantor. Tão grande que quando o jovem ganhou dinheiro e arranjou seu próprio empresário, nosso amigo Clang estava no auge de sua carreira e podia dizer tanto eu quero quanto eu estou mandando. Mas passou a ocupar demasiado espaço com esse eu e não tolerava outras pessoas ao seu redor. Não abria mão de nada
muito menos de sua personalidade. Quando estava prestes a voltar para casa, o empresário convenceu de que Clang não era um nome convincente. Agora que era um cantor lírico, precisava de um nome elegante, de preferência estrangeiro. Alacrã travou uma luta consigo mesmo, pois mudar de nome não lhe parecia lá muito bom. Daria a impressão de estar renegando o pai e a mãe, que podia pegar mal, mas como era esse o costume, assim fez. Procurou na Bíblia para achar o nome certo, porque é lá que os bons nomes também estão. E quando achou Jubal, filho de Lameque, que inventou os instrumentos, decidiu adotá-lo. Era um bom nome e queria dizer trombone em hebraico. E como um empresário era inglês, quis que Clang adotasse o título de Mister. E foi o que fez. Mister Jubal. Portanto. Tudo isso é um tanto inócuo, um costume. Mas o estranho mesmo é que com o novo nome, Clang se transformou em outra pessoa. E Mr. Jubal se sentia um inglês nato. Falava com sotaque britânico, deixou crescer as suíças e usava colarinho alto. Sim, as roupas xadrez passaram a fazer parte de sua aparência, da mesma forma que a casca faz parte da árvore. Tornou-se austero e cumprimentava com um olho só. Nunca se virava se um conhecido o chamasse na rua e sempre ficava em pé, no meio do bonde. Ele próprio mal se reconhecia. Entretanto, voltara para casa e era um grande cantor da ópera. Representava reis, profetas, heróis da liberdade e demônios. Eu digo Guadalquivir, va a entrenar ambos y olivos, los dos ríos de Granado, uno llanto y otro sangre, llanto, sangre. Ay, amor, que se fue por el aire. Ay, amor, que se fue el ovino. Quando tinha um papel para estudar, era tão bom ator que acreditava ser o personagem que estava representando. Se uma noite eu viesse ao mar, luar cantando e aos compassos de uma canção, se acordar, talvez com saudade cantasses também, relembrando aventuras passadas ou um passado feliz com alguém. Cantar quase sempre nos faz recordar sem querer um beijo, um sorriso, uma outra aventura qualquer, cantando e aos acordes do meu violão é que mando depressa ir-se embora, saudade que mora no meu coração. Andava na rua enquanto era um demônio em algum palco, mas também era o Mr. Jubal. Viu então alguém gritar atrás de si: Clang! Não se virou, é claro, pois o inglês não faria isso. Além do mais, não se chamava mais Clang. Só que a voz chamou por Clang! Por Clang, mais uma vez na frente dele apareceu seu velho amigo, o cacheiro viajante, lindo, com um olhar curioso, perguntando num tom tímido e amigável: Clang! Não é você? Mr. Jubal foi possuído pelo demônio e, mostrando todos os dentes com a boca escancarada como se estivesse emitindo uma nota de peito pela cavidade do crânio, berrou: não!
Então o amigo reconheceu e foi embora. Mas como era um homem esclarecido e entendia muito a respeito das coisas da vida das pessoas e de si mesmo, não ficou magoado nem surpreso, porém Mr. Jubal achou que sim. E quando escutou essas palavras dentro da sua cabeça, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Fez como Pedro, foi até um vestíbulo e chorou amargamente. Fê-lo em pensamento, mas o demônio ria em seu coração. Depois desse dia, o que eu mais fazia era rir. Do bem, do mal, da tristeza, da vergonha, de tudo e de todo. Graças a um jornal, seu pai e a sua mãe sabiam muito bem quem era Mr. Jubal. Mas nunca iam à ópera, pois achavam que era um lugar onde havia cavalos, malabaristas e afeminados. E não queria ver o filho envolvido nisso. Mr. Jubal era, agora, o maior dos cantores. E, de certo modo, deixara de lado boa parte de sua personalidade. Mas conservou a vontade. Foi quando o seu dia chegou. Havia uma mocinha no balé que tinha o dom de enfeitiçar os homens. E Jubal caiu sob o seu feitiço. Ficou tão enfeitiçado que perguntou se ele podia ser dela. Claro que a pergunta é se ela queria ser dele. Mas não se pode ser uma coisa dessas. Você pode ser meu e ser feiticeira se eu tiver tudo. Você terá tudo o que quiser, respondeu Jubal. Você vai me velar, chorar, vai me cobrir de mim. A moça acreditou em sua palavra e os dois casaram. Primeiro a ensinou a cantar e tocar, depois ela ganhou tudo o que queria.
mas como era uma feiticeira, queria tudo que ele não queria. E assim, aos poucos, ela ficou com a vontade dele na palma da mão. Até que, um belo dia, a senhora Jubal tornou-se uma grande cantora. Venha me beijar. Tão grande que quando o público gritava Jubal, queriam dizer a senhora e não o senhor. Meu doce vampiro, venha sugar o calor de dentro do meu sangue vermelho, tão vivo, tão eterno. Jubal queria se reerguer, mas não à custa de sua mulher, e por isso não conseguiu. O brilhante círculo de amigos que se reunia em sua casa na época de solteiro reunia-se em sua casa agora em torno da senhora Jubal, a quem simplesmente chamavam Jubal. Ninguém olhava para o mister, ninguém bebia com ele. Se tentasse falar, ninguém lhe dava ouvidos, era como se não existisse. E sua esposa era tratada como se fosse solteiro. Mister Jubal ficou sozinho. E sozinho ia aos cafés. Uma noite foi a um café em busca de companhia. Estava disposto a confraternizar com qualquer um. Bastava que fosse uma pessoa. Minha namorada tem segredos.
Tem nos olhos mil brinquedos de magoar o meu amor. Minha namorada, muito amada, não entende quase nada. Nunca vem de madrugada procurar por onde estou. É preciso, ó doce namorada, seguirmos firmes na estrada que leva a nenhuma dor. Minha doce e triste namorada, amada, idolatrada. Salve, salve o nosso amor. sozinho e entediado e pensou: eis o velho Lindenberg. A pessoa que eu procuro. Foi até a mesa cumprimentá-lo, mas o rosto do amigo se transformou e adotou uma expressão tão terrível que Jubal teve que perguntar: o senhor não é o velho Lindenberg? E não me reconhece, Jubal?
seu velho amigo? Não. Ele morreu há muito tempo. Foi quando Jubal entendeu que, de certo modo, estava morto. E saiu. O seu contrato já estava para terminar. Seu LP não acabou de gravar. Sua voz cansada lhe obrigava a beber, pois cada dia mais louca, cada dia mais louca, o que cantava não dava para entender. Singapura foi uma cantora de um certo sucesso, mas o público processo não tardou a esquecer. Ela foi despedida de uma boate e num programa levou tomate. Quando cantava todo mundo ria, só conseguiu emprego numa churrascaria. E um dia, numa última chance, conseguiu um teste. E mesmo que eu deteste o que eles contam, segura o pedal, desafinou. Singapura, isso é muita nicotina. Agora andou. Seja menina, você sempre fumou. Você me desculpe, não tenho mais aquele amor. Por favor, não me culpe, essa gravadora me deixou com o coração mudo. No dia seguinte, despediu-se da ópera e virou professor titular de canto. Viajou para o estrangeiro e permaneceu fora por muitos anos. A tristeza lamentava-se como quem lamenta um morto, e a amargura o fizeram envelhecer depressa. Mas gostou disso, pois desse modo o fim chegaria mais rápido. Só que não envelhecia tão depressa quanto gostaria, e por isso arranjou uma peruca branca com longos cachos. Ela o fazia sentir-se bem, pois o deixava irreconhecível até mesmo para si próprio. Andava pela calçada com passos lentos, mãos para trás, cansativo. Parecia estar procurando ou esperando alguém. Se alguém o olhasse nos olhos, não veria neles brilho algum. Tentasse travar conhecimento com ele, falava coisas sem sentido. Nunca dizia eu, nunca eu acho, apenas. Parece que perdera sua identidade. Descobriu isso um dia enquanto fazia a barba. Ensaboou o rosto, foi com a navalha para o espelho, olhou e olhou no quarto atrás dele, mas não enxergou o próprio rosto. Compreendeu o que havia acontecido. E foi tomado por um forte anseio de reencontrar-se. Deram o melhor de si à esposa que havia ficado com sua vontade. Assim decidiu procurá-lo e foi o que fez. Quando voltou ao seu país com a peruca branca, ninguém o reconheceu, mas um músico que havia estado na Itália disse na rua: é o maestro! Jubal escutou e pensou que era de fato um grande compositor.
Comprou papel pautado e começou a escrever uma partitura. Ou seja, um monte de notas longas e curtas na pauta, a maioria para violinos, claro, algumas para madeiras e o resto para metais. Em seguida encaminhou a partitura para o conservatório, mas ninguém conseguia executá-la porque aquilo não era nada. Não passava de um amontoado de notas. Outro dia andava pela rua e encontrou um pintor que estivera em Paris. Lá vai um modelo, disse o pintor. Jubal escutou e pensou que era, de fato, um modelo. Visto que não sabia quem nem o que era, porque acreditava em tudo que diziam dele. Quando lembrou da sua esposa que havia ficado com sua personalidade, decidiu procurá-la. E foi o que fez. Mas ela havia se casado de novo com um barão e viajado para longe. Cansou-se de procurar. E como todos os homens cansados, sentiu saudade de seus dias de infância, de sua mãe. Sabia que ela enviuvara, estava morando em um casebre no alto de uma montanha e foi para lá. Certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece como não fui eu que fiz. Certa emoção me alcança, corta minha alma, Senhor. Certas canções me chegam como se fosse o amor. Tanto estava indo fogo, cabos de vida no chão, cartas do sonho do povo. E o coração cantou vida e mais vida oferida, chuva, outono ou mar, carvão e giz amigo, gesto molhado no olhar, calor invade arte, queima e encoraja amor. Invade arte, carece de cantar. Calor invade arte, queima e encoraja amor. Invade arte, carece de cantar. A senhora não se lembra de mim? Como o senhor se chama? Eu passei muito tempo aprendendo a beijar outros homens. Como beijo meu pai. Eu passei muito tempo para saber que a mulher que amei, que amo, que amarei, será sempre a mulher, como é minha mãe. Como é minha mãe, como vão seus temores, e meu pai, como vai?
Diga a ele que não se aborreça comigo quando me vir beijar outro homem qualquer. Diga a ele que eu, quando beijo um amigo, estou certo de ser alguém como ele é, alguém com sua força para me proteger, alguém com seu carinho para me confortar, alguém com olhos e coração bem abertos para me compreender. Eu passei muito tempo. A senhora não lembra o nome de seu filho? Perguntou. Meu filho se chamava Clã. O senhor se chama Jubal. Não conheço ninguém com esse nome. A senhora está me renegando, como você renegou a si mesmo e a sua mãe. Por que vocês me tiraram a vontade quando eu era criança? Você entregou a sua vontade a uma mulher. Eu não tive escolha. Se não fosse assim, eu não teria me casado. Mas por que diziam que eu não tinha vontades? Era seu pai quem dizia isso, filho querido. Perdoe-o. Coitado, não entendia bem dessas coisas. Agora, coitado, morreu. De todo modo, crianças não devem ter vontades. Os adultos, sim. Veja, mãe, como a senhora conseguiu definir bem, crianças não devem ter. Os adultos, sim. Escute, Gustavo, disse a mãe. Gustavo Klang. Eram seus dois nomes. E quando os escutou, voltou. Assim que ele era. Todos os papéis de reis, demônios, Tutancâmons, Josés, Virgínias, Vanessas dissiparam-se como fumaça. E ele voltou a ser apenas o filho de sua mãe. Pôs a cabeça em seu colo e disse: agora eu quero morrer. Quero morrer! Quando não houver mais música no ar, nem houver sorrisos em volta, quando nada na tarde morta, além do cansaço da vida falar,